Ah, o Salmo 138, versículo 8 diz que o Senhor, Ele vai cumprir perfeitamente os propósitos dEle na sua vida. É isso que diz lá. Quem crê nisso? É uma fala dEle, sabe? É Ele quem decidiu fazer isso. Ele quer cumprir, mas de uma forma perfeita, do jeito que Ele sabe fazer. Perfeitamente os planos dEle, os propósitos dEle na sua vida. Toda vez que você for orar, se você não lembrar onde está os Salmos, que Salmos que é, 138 versículo 8, mas lembre-se disto: o Deus ao qual eu estou orando e ao qual eu sirvo, Ele quer cumprir perfeitamente os planos dEle, os propósitos dEle na minha vida. Cara, comece orando assim, nesta confiança, com certeza coisas novas vão acontecer na sua vida, porque você estará se abrindo para os propósitos de Deus. É o que a igreja tem feito, estamos fazendo durante esses 40 dias. Começamos agora, segunda-feira passada, lendo o livro Uma Vida com Propósito. A maioria da igreja está lendo, e eu fico feliz demais quando eu vejo que não tem gente se postando, sabe, diante do espelho, mas colocando frases que chamou atenção. Eu vejo pessoas colocando pensamentos do livro, frases do livro, e postando isso daí. Eu queria que a maioria das pessoas fizessem isso. E se você não entrou ainda dentro desses 40 dias de propósito, faça isso. Pastor, eu não tenho livro. Você pode baixar o livro, você pode comprar o livro, ainda dá tempo, certo? E entra junto com a gente, viva junto com a gente esses 40 dias de propósito. Você vai falar, mas eu já li o livro, já sei. Leia de novo. O pastor Marcelo testemunhou, dizendo que ele já havia lido esse livro. E outros irmãos também, que a gente conhece, falaram, não, já li esse livro. Mas começaram a ler de novo. E parece que é uma renovação, sabe, em nossa mente, em nossa alma. E é isso que a gente está precisando, de uma renovação. A gente está precisando muito disso. E junto com os 40 dias de propósito, nós temos a oração aqui toda sexta-feira, às 8 horas. Tem vindo também a primeira sexta-feira agora, muita gente. E eu queria que você passasse a fazer parte desse pessoal, orando juntos. E aos domingos nós fazemos jejum, até a hora do seu almoço, não é a hora do almoço, até a hora do seu almoço. Se você almoça às 11h30, você vai fazer o jejum até ali. É um jejum parcial. Você almoça às 3 horas da tarde, não adianta agora, só porque é jejum, vou almoçar 1. Vai até às 3, é até a hora do seu almoço. E junto com o jejum de alimentos, nós estamos fazendo também o jejum dele. O mais difícil de vencer, Ele. Nós estamos desligando. Hoje eu desliguei. Tentaram ligar para mim, eu desliguei, sabe? E não queria saber. Depois do meu almoço, aí então que eu entrei em contato. Eu vi 1 quilo de coisa lá, mas já era. Fala, pastor, vem almoçar em casa. Pastor, eu tenho R$500 aqui para te dar. Oh, rapaz, olha, o diabo é sujo, né? Então, mas eu quero que você também faça jejum, se abstenha do seu celular. Estou falando só os domingos, para quem não trabalha os domingos, dependendo da internet, do seu celular, faça isso, tá ok? E aí a gente vai estar cumprindo esses 40 dias, que estamos aprendendo a cada leitura uma coisa nova, a cada leitura do livro. O meu filho e a minha esposa falam, nossa, são coisas que a gente já ouviu, né? Mas são coisas que parece que vai renovando a gente, vai animando, vai motivando, e depois você vê que o outro também está vivendo aquilo ali. Então eu te convido, eu apelo para que você participe conosco desses 40 dias. Falando em propósito, o Salmo 138 é um propósito de Deus.
de fazer na sua vida, e ele ali está no singular, sabe? Ele fala que ele vai fazer na sua vida, todo o propósito dele, ele vai cumprir na sua vida. Se você começar a ler a palavra de Deus, você começar a ler os livros da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, ela deixa claro um monte de propósito de Deus. Um monte. Que, como eu disse sexta-feira, a princípio às vezes a gente não entende e não vai entender muito. Mas deixa passar o tempo, aí depois você fala, então é por aqui, por causa daquilo que hoje eu estou vivendo isso. É um propósito de Deus. Eu não entendia no começo. Isso acontece com a maior parte das pessoas, não entender. Eu até citei 2 exemplos interessantes, não engraçados, interessantes, de Moisés. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E o propósito que Deus tinha na vida de Moisés fazia parte, tirar ele do palácio. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Moisés, ele foi educado com a cultura egípcia. Ele era um homem culto, mas o propósito de Deus era tirá-lo do palácio e colocar Moisés lá atrás, cuidando das ovelhas do seu sogro, tercheiro de ovelha. E na vida de Davi, um homem que tinha cheiro de ovelha, cheiro de curral, um homem que cuidava das ovelhas do seu pai. O propósito que Deus tinha para a vida dele era tirá-lo dali e colocar num palácio. Você vai falar, mas que coisa, por que Deus faz isso? Nunca pergunte por quê, e sim para quê. Amém? Nunca fica perguntando para Deus, por que o Senhor quer isso? Por quê? Mas para que o Senhor quer? Para que o Senhor quer fazer isso? E é mais importante isso aí. Então, às vezes o propósito de Deus, a gente não entende no início, mas depois você vai compreender que foi melhor assim. Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam, daqueles que o amam. Deus trabalha para o bem. Ele faz com que tudo, escute bem, Ele faz com que tudo venha contribuir para o seu bem-estar. Amém? Bem, como eu estava dizendo, em toda a Bíblia você vai encontrar propósitos de Deus. E para a sua vida você não está fora disso. A sua família não está fora disso. Deus tem propósito para todo mundo, mas comigo não. Acho que Deus esqueceu de mim. Deus tem propósito para o meu vizinho aqui, para o meu irmão. Olha quanta coisa está acontecendo na vida dele. Na minha vida parece estar parado. Não está. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. E Deus tem o tempo dele certo para cumprir os propósitos dele na sua vida. Eu disse esses dias atrás uma frase bíblica, que Deus não se atrasa, Ele não se atrasa jamais, mas também Ele não vai se adiantar. Ele vai chegar na hora certa na sua vida. Ele vai começar a cumprir os propósitos dele na sua vida no tempo certo. E hoje, como é dia de ceia, a gente pode perceber também os propósitos de Deus através da ceia, através da mesa da comunhão. Mas pastor, há anos que eu tenho andado com o Senhor, com a igreja, a gente vem, come pão, come o suco de uva, mas que propósito que Deus tinha nisso? Para revelar. E como a gente está vivendo esses 40 dias, ansioso pela manifestação do Espírito de Deus, até na ceia nós encontramos o propósito eterno de Deus. Não apenas vir aqui comer um pão, beber um suco de uva, um cálice e ir embora. Mas 1 Coríntios 11, o versículo 23 ao versículo 29, ali manifesta-se os propósitos de Deus na vida de Cristo Jesus. E que com certeza atinge o corpo dele, que é a igreja. E com toda certeza atinge a sua vida também.
Os propósitos de Deus para as nossas vidas e para a igreja, eles estão de forma muito natural em toda a Bíblia e também na ceia. O versículo 23, aqui de 1 Coríntios 11, diz assim: vocês, tomando desse pão, comendo desse pão e bebendo desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Parece simples demais, pegar do pão e tomar do cálice, parece simples, mas nós estamos anunciando a morte de Cristo Jesus. Você está declarando que Cristo Jesus morreu, e esse era um propósito de Deus. Deus tinha um propósito com Cristo Jesus, o seu Filho, de entregar Ele, e entregar completamente. O versículo 24 diz que Ele sofreu por você, Ele sofreu as suas dores, Ele sofreu. É muito importante entendermos isso, porque os gnósticos diziam que Ele estava aqui como Deus, e por causa disso, todo o sofrimento dele era uma farsa. A morte dele foi uma farsa, mas não era isso. Quando a Bíblia diz que Ele sofreu por você, todas as suas dores. A Bíblia diz em Isaías 53, que todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, foi para cima dele. Então, Ele realmente sofreu as nossas dores, os nossos traumas, Ele sofreu na alma dele, e isso foi uma realidade. Versículo 24 diz: este é o meu corpo. Quando ele diz isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Ele estava fazendo isso, fazendo uma entrega total, sem reservas, mas ele se entregava por completo. Escutem, queridos, não havia uma reserva, não havia algo em Cristo Jesus que não estivesse sofrendo, não havia parte do corpo dele que não estava sofrendo e que não estava sendo totalmente entregue, porque este era o propósito de Deus, totalmente entregue por você. Salmo 138, versículo 8: Ele cumprirá os seus propósitos perfeitamente na sua vida. E o propósito principal, além de dar saúde, vida, é este, de entregar Jesus. E o Cristo sofreu por você, o Cristo se entregou totalmente por você. Primeiro Ele veio servir, para que cada um de nós pudéssemos experimentar e viver o mistério, ou o ministério dele, e o ministério de servir. Se Ele fez, e se Ele se entregou totalmente, como diz a canção, se Ele deu a sua vida, por que eu não daria a minha? Se Ele deu o seu coração, por que eu não darei o meu? Nós podemos até cantar essa canção. Vamos fazer isso? Como é que começa mesmo? Se Ele deu seu coração, por que eu não posso dar o meu? Se Ele deu, por que eu não daria a minha? Entenderam ou não? Só meia dúzia cantou aí. Não é velho esse, hein? Esse é novo. Quando fala, se Ele deu o seu coração, Ele deu a sua vida, gente, não foi um negócio meio assim, sabe? Eu estou com um pé no céu e um pé na terra. Ele veio para a terra como se nunca tivesse morado no céu. Ele viveu aqui os 30 e poucos anos, como se nunca tivesse morado no céu. Aqui Ele se entregou completamente por você. O assunto aqui, e o verbo aqui está no singular, é por você, Ele fez isso
por você. Se o mundo todo não quiser, olha, Ele decidiria se entregar por você, por uma pessoa, porque vale mais uma pessoa, sabe? E uma pessoa tem um valor enorme no céu. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa entende esse plano e se decide fazer o que Ele fez, e decide entregar-se a Cristo Jesus, o céu inteiro se manifesta em festa, em celebração, por causa de uma vida. Por você Ele se entregou. Então nós não estamos aqui para, eu vou na igreja por ir. Você tem que ter essa consciência, coisa firme, essa convicção de o que o Cristo, Ele sofreu mesmo por você. O Cristo se entregou totalmente para que você experimentasse esse ministério, o reino dEle, a vontade dEle na sua vida. Por gentileza, pergunte para quem está ao teu lado, se ele tem convicção dessa verdade, da salvação em Cristo Jesus. Pode perguntar para a pastora, viu, para Marcelo, pastora Mara, pergunte para o seu filho. Ellen, pode perguntar para esse senhor aí, pergunta. 1, 2, 3, pergunta, eu quero saber, porque às vezes nós estamos aqui porque os nossos parentes estão, nós estamos aqui porque os nossos chegados estão, é muito mais sério. Igreja, loira, igreja é muito mais sério. Há um que sofreu por você, eu tenho que ir porque esse mundo aqui não presta, mas também você não ganha jeito dentro da igreja. Filho, filha, Cristo Jesus sofreu por você, entregou totalmente por você. Isso você deve levar a sério. O propósito do Deus eterno na vida de Cristo Jesus, olhando para esta ceia, é que Ele não apenas sofreu, não apenas se entregou, mas Ele morreu. Existem pessoas que sofreram e o sofrimento passou, mas Cristo Jesus, além de sofrer, o texto diz no versículo 25 do capítulo 11 de 1 Coríntios, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Eu vou derramar, eu vou fazer uma aliança através do meu sangue com vocês. E é algo tão forte, filhos, esta aliança, que se nós, da nossa parte, quebrarmos essa aliança com Ele, esse pacto com Ele, Ele não quebrará, porque é uma aliança inviolável, é um acordo que Ele fez, é um pacto através do sangue dEle. Nós não precisamos derramar o nosso, mas Ele fez por nós, Ele fez em favor de todos que aqui estão. Isso significa compromisso. Deus tinha um propósito. Você derramará o seu sangue, você vai se comprometer com isso, mas o que Ele quer, Ellen, é que você também se comprometa com Ele, que você tenha um compromisso no reino dEle, amém? A aliança é identidade, é compromisso. Então você não pode, escute bem, ser discípulo ou dizer assim, eu sou o seguidor de Cristo Jesus, eu sou discípulo de Cristo Jesus, sem ter este compromisso com Ele, essa dedicação com Ele. Os nossos adolescentes estão aqui hoje, eles têm a salinha deles, decidiram ficar aqui, mas eu quero dizer uma coisa, eu com meus 15 anos, eu decidi ter um compromisso com Cristo. Chegando em casa, com aquele batuque todo da macumba, batuque na cozinha, assim, não quer, mas lá dentro do meu quarto tinha um batuque de macumba, era terrível, era assim, mas eu decidi ter um compromisso com Cristo, assim como Ele teve comigo. Ele se entregou totalmente, a ponto de morrer, escuta, a ponto de morrer por mim, a ponto de morrer por você. Ele quer que este compromisso, Ele quer que esta aliança tenhamos com Ele também. O versículo 25 diz assim, que Jesus, então vocês devem anunciar a mensagem até que Ele venha.
isso é, participem do cálice, participem do pão, participem da ceia, e fazendo isso vocês estão anunciando a morte dele. Então Jesus, ele deixou uma missão para nós. Se alguém falar assim, eu não sei o que fazer na igreja, eu estou lá, mas eu não senti ainda de fazer nada. Hoje você vai sentir, meu irmão, minha irmã, viu? Se não sentir, vem mais perto de mim que eu vou te dar um beliscão, você vai ver que é bom para tosse. Escuta bem, há uma missão dos céus, existe uma missão, fala um trabalho, certo? Existe, Deus deixou para você, que está olhando para mim aí, Deus deixou uma missão para você cumprir. O Espiritinho fala uma missão, eu tenho uma missão aqui na terra, sabe? Deus deixou a missão para você, um trabalho para você fazer, amém? Ele deixou esse trabalho para a gente cumprir, anunciar a morte dele, até que ele venha, anunciar, não só quando estamos aqui comendo ou bebendo, mas ao sair daqui, você deve anunciar, Cristo Jesus morreu por mim, morreu por você também. Cristo Jesus morreu e ele prometeu voltar, porque ele diz assim, vocês vão tomar desse cálice, vocês vão comer desse pão, vocês estarão fazendo isso até que ele venha. Eu não sei se você acredita nisso, na volta de Cristo Jesus, mas ele prometeu, o Deus eterno, lá no início da história, prometeu que o Filho dele viria, a redenção viria para a humanidade. E Cristo Jesus veio, no tempo certo, ele veio. Agora ele mesmo diz, eu vou voltar. Amém? E vocês vão estar bebendo desse cálice, comendo desse pão, e vocês vão estar fazendo isso e anunciando a minha morte, até que eu venha. Escute, ele vai voltar. Amém? Gente, eu não sei quando, os anjos não sabem, mas há uma verdade para nós anunciarmos, ele voltará, e essa é a nossa missão. Jesus, ele nos comissiona, ele nos chama através da ceia. Toda vez que você pegar do pão e do cálice, está falando, eu estou entendendo, ele está me chamando para um trabalho. Ele está contando comigo. Toda vez que hoje você pegar o pão, tem gente que não vai querer pegar agora, mas se você pegar do pão, pegar do cálice, fique sabendo, é um chamado, mas eu não fui no seminário. Não, você já está comissionado, aprovado por Deus. Ele te chama, ele está te chamando, ele vai te chamar. Pegou do pão na mãozinha, ele me chamou. Então ele te chama para esta missão, para esse trabalho, para compartilhar a vida que Jesus Cristo te deu, a vida eterna, até que ele venha. E por último, além da comunhão, que a celebração da ceia tem um propósito de nos unir, sabe? Estamos comendo do mesmo pão, isso é, estamos participando do mesmo corpo, da mesma bênção, da mesma salvação eterna. Gente, escute bem, quando eu morrer, é aí que eu vou viver. Diga isso, por gentileza. Quando eu morrer, aí é que eu vou viver. Mais uma vez, porque você não está acreditando muito que você vai morrer não, mas você vai. Não sei quando, mas vai. Mas quando você morrer, é aí que você vai começar a viver. Quem crê nisso? Então repita, quando eu morrer, glória a Deus. Então, filhos, quando participamos do pão, nós estamos participando desta comunhão. Ela é restaurada a cada dia, sabe? Se possível for, não falte na celebração da ceia. Segundo domingo do mês, a gente sempre está avisando, não falte. Se possível for, esteja aqui,
porque parece simples um pedacinho de pão e um cálice, mas você está declarando comunhão com o seu irmão, que você está declarando a mesma fé, que você está declarando vitória sobre a vida dele, você está declarando que, essa luta vai passar, a cura vai chegar, você está declarando isso, porque nós estamos em comunhão, entrelaçados um com o outro. Amém? Amém? E aí, então, por último é esta: Jesus Cristo, Ele espera da gente uma separação, não é só no dia da ceia, mas uma separação para essa vida no ministério dEle. Eu fui comissionado, eu preciso me separar para isso, eu preciso me separar para o mundo. Então, ceia é isto, ela exemplifica o que deve acontecer aí fora, uma vida de santidade. A sua vida precisa experimentar e viver a santidade do Senhor. Quer dizer, não seja culpado do corpo de Cristo. Está lá no versículo 27. Quando ele fala culpado do corpo, não é, nossa, eu não vou comer porque... quando você não entende o que é igreja, quando você ignora a igreja é um povinho qualquer lá, eu vou lá o dia que eu quero e daí. Igreja não é isso daí que você está pensando. Igreja é um grupo de pessoas que chora junto, e que ri junto, e que prospera junto. É um pessoal, sabe, que está vivendo a mesma esperança de vida eterna. Isso é igreja. Então, quando você não entende isso, e come do pão, bebe do cálice, você ignora as verdades do corpo, que é a igreja. Quem está me entendendo? Esse acho que é um dos pecados terríveis que pode acontecer na vida de uma pessoa: ignorar o que é a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, precisamos nos separar para isso, e entender que precisamos nos santificar para o reino de Deus. Os irmãos me entenderam? De verdade, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus Cristo, e que vocês, a cada domingo que formos participar da ceia, ou cada domingo que nos reunimos aqui, nós nos reuniremos para plena comunhão em Cristo Jesus. Amém? Plena comunhão. Eu não conheço a irmã do canto lá. Nós estamos em comunhão. A nossa fé, sabe? Nós estamos em comunhão. E isto é muito bom diante de Deus. Por gentileza, fique de pé. Pastor, como eu posso fortalecer, entender que a comunhão está sendo fortalecida? A comunhão, ela é fortalecida na igreja quando cada um enxerga os seus próprios erros. Amém? Às vezes está do lado de alguém que fala assim: eu sei o que essa pessoa fez hoje. Enxergue os seus próprios erros, não do outro. Quando você passar a enxergar os seus próprios erros, a comunhão está sendo fortalecida. Amém? Amém? Por gentileza, feche os seus olhos. Dá uma olhada aí dentro. Suas emoções, como foram alteradas esta semana. Palavras rudes. Gestos que, em vez de edificar, espantou, em vez de ajuntar, espantou pessoas de perto de você. Em vez de você se unir na igreja, chegar mais perto, você mesmo quis, sabe, ficar longe. Isso é um grande perigo. A gente tem um momento agora de reflexão. O Espírito de Deus está aqui. Não é uma novidade isso. O Espírito Santo de Deus está aqui. E é tão certo que a gente sabe disso. Qualquer um sabe disso. E é Ele que está perto de você, tão perto, para ouvir o seu sussurrar
de pedir perdão, o sussurrar de pedir perdão por causa da falta de leitura, falta de oração, de conversar mais com Ele, da frieza espiritual. A ceia, ela revela quais são os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus na sua vida, para a sua vida? Eu quero que você entre em contato com esse Deus nesse momento. Creia que Ele está te ouvindo, pelo Espírito Santo perto de você. Fale agora, fale com Ele, fale com Ele. Espírito Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim e perdoa as minhas atitudes. O que eu fiz de errado, me perdoa. O que eu falei e que não foi edificante, me perdoa. Eu quero me santificar a partir de agora, porque existe um trabalho, existe uma missão, existe um chamado para mim nessa noite, através dessa ceia, que ao pegar do pão, ao pegar do cálice, eu possa estar convicto de que o Senhor me chama para um trabalho no teu reino. O Senhor me chama para estar mais perto, para me integrar mais à igreja. Eu peço isso, Senhor. Então, por favor, nesse momento, enquanto você está orando, e eu peço que você não perca tempo, mas ore ao Senhor, peça perdão, se acerte com Ele. Eu quero convidar aqui os que vão me ajudar na ceia, nesta noite, desta vez, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que o homem deve se examinar, o homem deve olhar para dentro de si e ter a convicção de que sem o Senhor, sem o teu Espírito, eu não sou ninguém. Eu preciso da tua ajuda para não viver a mesma coisa dessa semana, para não atingir e machucar pessoas como atingi durante esse mês. Eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida. Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Faça isso agora, meu irmão, minha irmã. Faça isso agora. Todos que estão aqui, Espírito de Deus, vem me ensinar. Espírito de Deus, não controla minhas emoções. Espírito Santo, vem me ajudar. Aleluias. Quem orou dessa forma pode se assentar. Quem orou dessa forma está convicto, se assente-se. Mas continue, por favor. Continue, querido, querida. Continue em nome de Jesus. Pai, nós queremos receber desse pão e desse cálice nesse momento, mas que não seja como o mês passado ou os outros meses, mas que possamos entender que há um propósito do Senhor através da celebração da ceia, de que Cristo Jesus foi enviado a esse mundo para sofrer, morrer, uma entrega total e sem reservas por mim, por cada pessoa. Ele fez isso, e o chamado que eu recebo nesta noite é para que eu faça o mesmo, que eu possa me entregar totalmente ao seu reino, que eu possa pregar essa verdade que eu vou segurar nas mãos daqui a pouco, receber do pão e do cálice, e ao receber, que o chamado seja renovado na vida da tua igreja, na vida do teu filho, da tua filha, da família, que o chamado seja renovado, seja aceso novamente, ó Pai, no nome de Jesus.